Ei, já renunciou a alguma coisa para Deus hoje? Já renunciou a alguma coisa na sua vida por amor a Jesus? Mas eu não tô falando de renúncia pequena, não. Eu tô falando daquela renúncia que mexe com o nosso ego. Daquela renúncia, sabe? Que mexe na nossa carne. Essa renúncia. Será que já fizemos isso? Será que estamos dispostos a renunciar o nosso eu para agradar ao nosso Deus, para entender que quem tem que crescer é Ele e a gente diminuir? Para não ficar nas minhas palavras, vou ler aqui Mateus 16, 24 e 25, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse o achará. Eu quero gravar assim, deixar bem coisado para vocês essa parte aqui. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Será que estamos negando a nós mesmos por amor a Jesus? Será que estamos tomando a nossa cruz por amor a Jesus? É difícil, né? É bem complicado, porque às vezes achamos que estamos fazendo algo que está agradando ao Senhor e não está. E assim eu quero dizer uma coisa e quero profetizar isso na sua vida, na minha vida. Que a gente possa verdadeiramente ter obras que agradam a Deus e não que mexam só com o nosso ego. Por exemplo, um exemplo meu. Eu não queria estar aqui gravando, mas estou porque é um chamado, eu preciso levar a palavra do Senhor. Mas eu digo assim, eu não gosto muito dessa questão de câmera, não sei ainda lidar com essa questão de câmera, essas coisas assim. Eu gosto de levar a palavra do Senhor, de explicar, mas não assim. Porém, foi algo que Deus colocou no coração do meu esposo, no meu coração, para que levasse o evangelho a toda criatura. E a maneira mais fácil disso é usando os meios de comunicações, né? Que o Senhor deu inteligência a esse pessoal para criar. Então eu não posso fazer o desejo da minha carne, que é simplesmente levar a palavra só dentro de um templo, ou simplesmente levar a palavra para alguém normal assim que eu digo, no meio assim, sabe? Não, eu tenho que matar a minha carne e gravar com câmera, o que eu não sou muito fã, mas serei. Bom, Jesus. Mas tudo para a glória do Senhor. Mas voltando aqui. Que a gente venha entender o que é negar a si mesmo, o que é negar a nossa carne, o que é tomar a nossa cruz. É a gente entender que tudo aquilo que fere o nosso ego agrada ao Senhor, né? É a gente entender que temos a internet com tantas facilidades que a gente pode assistir um culto online em casa de várias igrejas, até de fora do nosso país. Só que a gente tem que entender que a gente precisa levantar, pegar o nosso desânimo, guardar ele e ir para a igreja ouvir a palavra do Senhor. E não sentar no conforto da nossa casa, no nosso sofazinho, na nossa cama, para assistir. Mas matar a nossa carne. Renunciar a nós mesmos. Por amor ao próximo, né? É difícil. É complicado, principalmente essa parte de renunciar a nós mesmos por amor ao nosso próximo. É a gente entender que meia-noite, 1h da manhã, tem alguém mandando no WhatsApp: irmã, ora por mim, missionário, ora por mim, missionária, ora por mim, mas o sono, oh meu Deus, a vontade de falar assim: ô irmão, amanhã quando eu acordar eu oro, mas o irmão tá pedindo naquele momento. E é muito engraçado porque a gente cobra do Senhor aquilo que a gente não faz. Porque a bênção a gente quer na nossa hora, no nosso tempo, do jeito que a gente quer, mas na hora que é para servir a alguém, na hora que a pessoa está precisando, aí a nossa carne fala mais alto. Sabe, naquele momento que o seu pastor vira para você e fala bem assim: irmão, hoje é você que vai pregar. Ah, pastor, mas eu não preparei nada, e minha garganta, eu sei, irmão, porque eu já fiz isso quando eu louvava, eu louvo ainda, mas quando eu louvava lá no comecinho, sabe? Quando eu era criança ainda, quantas das vezes que eu falava: ah não, pastor, eu tô com dor de garganta, não preparei o hino. Quantas oportunidades eu recusei? Quantas oportunidades, agora eu te pergunto, quantas oportunidades você tem recusado?
Eu não tô falando de oportunidade de ministrar, de louvar, de fazer alguma coisa na frente, não. Eu tô falando da oportunidade de voltar aos braços do Pai para Ele te usar. Quantas oportunidades? Ontem eu vi uma coisa assim que me deixou muito triste. Ontem teve um apelo na minha igreja e a pessoa falou bem assim, o nosso pastor perguntou, irmão, você quer aceitar Jesus hoje? E ele falou bem assim, não. Na hora eu fiquei bem assim, meu Deus do céu, mas quem é que nega ao Senhor, Pai? Quem deixa de te aceitar? Se ele soubesse quão próximo o Senhor está de voltar. Se ele soubesse que o Senhor pode voltar no individual. Quantas oportunidades, quantas vezes negamos até o nosso Senhor, mas não negamos a nossa vontade. Quantas das vezes negamos a Jesus, mas não negamos a nós mesmos. Porque que nem eu falei, alguém te pede uma oração, eu não tô bem hoje para orar. Deixa eu te falar uma coisa, quando alguém for te pedir uma oração, nunca você vai estar bem para orar. Porque vamos ser sinceros, quando Deus quer nos usar para algo, sempre Satanás vai fazer alguma coisa para tentar nos paralisar. Sempre. Então, na maioria das vezes que alguém quiser que você faça algo, você não vai estar bem. Que é assim. Esse é o teste do Senhor para ver se estamos preparados para aquilo de maior que Ele tem para nós. Ser fiel no pouco e Ele te colocará no muito. Essa palavra tem várias interpretações, mas a maioria das vezes a pessoa interpreta essa palavra como financeiramente, mas não quer dizer só financeiramente. Ser fiel no pouco é ser fiel no pouco, meu irmão. É entender que, um irmão te pediu uma oração tal hora. Irmão, hoje não, porque, então, eu tô tão cansado. Não vou orar hoje não, porque lá em casa tá acontecendo tal coisa. Eu não vou orar hoje não, porque eu briguei com meu marido. Eu não vou orar hoje não, porque eu perdi um emprego. Eu não vou orar hoje não, porque minha saúde não tá legal. Como que eu vou orar pra uma pessoa por saúde e se minha saúde não tá legal? Deixa eu te dizer uma coisa. E quando você ora por alguém pelaquela situação, Deus trabalha na tua. Deus trabalha na sua situação. Enquanto você está levando uma palavra mesmo desanimado, Deus te dá ânimo, Deus trabalha por você. E aí essa mesma pessoa quer que Deus coloque ela no alto, como? Se no pouco que ela tem, um irmão só pedindo, ela não está preparada, você está achando que quando você estiver lá no alto vai estar mais fácil. Não, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então se hoje, com o probleminha que você tem, você não pode orar pelo seu próximo, como que lá em cima você vai orar por alguém, você vai ministrar a palavra por alguém, se no pouco tu não está sendo fiel? Então negar a si mesmo é isso. É você guardar a sua dor. Quantas das vezes a gente vai pro culto, irmão? Só Jesus para ter misericórdia. Porque normalmente quando alguém fala bem assim, hoje você vai fazer tal coisa, é um dia que parece que tudo dá errado. Para te levar a não fazer. E aí entra o negar a si mesmo, é eu entender que mesmo eu passando pela situação, eu tenho que fazer, eu tenho que matar a minha carne para fazer aquilo que Deus manda. E muitas das vezes é o momento e é a vez que mais Deus te usa. Então eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua causa, o que você tem passado, o que tem sido a sua renúncia. Mas eu quero te dizer, mate isso. Mate para viver o que Deus tem, porque enquanto você faz, enquanto você mata a sua carne para viver e para fazer aquilo que Deus manda você fazer, Ele trabalha por você, Ele resolve as suas causas. Quantas irmãs com seus esposos que não são da igreja e elas simplesmente param? Irmã, mas aí você não sabe, né? Você não vive. Você não tá lá na mesma situação que eu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você faz, Deus trabalha, Deus liberta teu marido, Deus liberta o teu filho, Deus liberta a tua casa. Não, mas eu vou parar de ir porque minha casa tá toda bagunçada. Não, irmão, não pare. Porque a Bíblia fala o quê? Sem Deus nada podeis fazer. Então renuncie, mate a sua carne, sacrifique você dia após dia para viver a vontade do Senhor.
E ainda que o seu galardão não seja aqui na terra, ele está sendo preparado na eternidade. Às vezes a gente olha para as circunstâncias daqui e fala, nunca será que, nossa, nunca sou reconhecido, nunca acontece nada de bom na minha vida, é sempre essa luta, mas deixa eu te falar uma coisa, o maior galardão, a maior vitória, a maior recompensa não é aqui, mas é você ter a sua salvação. É naquele dia você subir para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Você tá entendendo? Então eu não sei o que hoje te prende para você negar a si mesmo e viver o que o Senhor tem na sua vida. Eu não sei se é a série, se é o filme, se é o jogo, se é o... Não, peraí, deixa eu construir aqui a minha casa. Gente, quantas pessoas que focam, mas focam tão pesado na vida profissional e esquecem tanto de Deus, que não é brincadeira, ainda mais nesse tempo. Eu não tô dizendo que você não tem que trabalhar, não tô dizendo que você não tem que sim buscar melhorar a sua vida financeira. Eu tô dizendo que se Deus não estiver nela, não adianta. Não adianta, é tudo em vão. Tem um outro versículo aqui que diz assim, o 26. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta eu buscar tanta riqueza nessa terra, primeiro que eu não vou nem levar? E o pior é que as pessoas buscam isso para si próprio. Vamos lá para José. José teve um sonho, certo? Certo, José teve um sonho, aonde os seus irmãos se prostravam, né? Onde o feixe dele estava abaixo dos irmãos em pé. Porém, o dele fica em pé, os irmãos se curvam a ele. E aí, acontece tudo aquilo que aconteceu com José, que é outra coisa que entra ao processo. Acontece todo o processo na nossa vida para chegar à vitória. Acontece tudo aquilo que aconteceu com José, para que se cumprisse esse sonho, essa promessa do Senhor na vida dele. Porém, essa promessa ficou só para ele? Não. A promessa foi sobre a vida dos irmãos, do pai. José abençoou a vida deles. Ou seja, tem pessoas que buscam para si próprio. Como antes de eu começar a gravar essas questões dos vídeos, sempre estudei, sempre busquei muito. Meu esposo sempre falou assim, divida com os outros. Você precisa que as outras pessoas aprendam também. Assim como foi José. José dividiu a riqueza dele. Ele poderia virar e falar assim, não, ótimo, eles estão pagando o que eles fizeram comigo, me jogaram no buraco, falaram pro meu pai que eu tinha morrido. Agora eles que se virem pra lá, mas não. José dividiu a bênção dele com os outros. Divida o que você tem com os outros. Não busque só para si, mas busque para as outras pessoas também. Transborde azeite, transborde poder. Transborde o Espírito Santo na sua vida. E para isso você precisa fazer o quê? Matar a sua carne, porque a nossa carne, irmão, a nossa carne é de quando a gente está passando, porque na maioria das vezes que a gente passa prova, a gente passa luta, a gente passa sozinho. Ainda ouvindo pessoas rirem da nossa cara, pessoas dizer que a gente não vai conseguir, assim como foi com José. Pessoas dizer que a gente não vai conseguir, pessoas que nos lançam no buraco. Mas Deus vai lá e nos resgata. Jesus vai lá e nos tira. E muitas das vezes a vontade da nossa carne é quando Deus nos levanta, a gente fala bem assim, não, aquela pessoa, não, ela vai pagar com o que ela fez comigo. Não, naquela igreja que nunca acreditava no meu ministério, lá eu nem prego. Se me chamarem, nem vou. Olha a nossa carne falando. E o Espírito Santo dizendo, então quer dizer que você vai ouvir a sua carne e não o meu espírito. Então quer dizer que você não vai negar a si mesmo para me seguir. Porque o negar a nós mesmos é exatamente ir no lugar onde desacreditaram da gente. Sabe, é falar com aquela pessoa que lá no começo virou para você e falou, essa empresa não vai dar certo. Esse ministério, quem é essa pessoa? Pensa que nem teologia tem. A nossa vontade de olhar para essa pessoa quando Deus nos levanta, falar bem assim, essa daí eu nem falo. Mas não, o Espírito Santo é muito lindo. É muito engraçado o que o Espírito Santo faz, que ele nos faz voltar à essência do lugar da onde a gente saiu,
do buraco onde nos colocaram. Pra gente levar para aquelas pessoas o que é Jesus. O que é negar nós mesmos. O que é mostrar o amor de Jesus. Negar nós mesmos e mostrar e servir a Jesus é voltar ao buraco. É voltar ao lugar onde não acreditaram na gente. É voltar aos irmãos que nos colocou dentro do buraco. E servi-los. E mostrar para eles quem é Jesus. Jesus não é aquele que olha para quem te feriu e manda você ferir, não. Jesus, ele não é aquele que pagou você com ódio e você vai ter que pagar com ódio também, não. Jesus é pegar aquele que te feriu e servir. Porque quer um exemplo de renúncia do que Jesus? Ele se entregou por nós. Nós, que muitas das vezes a nossa carne fala mais alto do que o nosso espírito. Que muitas das vezes falamos não para ele quando ele nos chama. Quando diz, você quer aceitá-lo? E a gente diz não. Ah, não, mas irmã, você tem que entender também o porquê que a pessoa não aceitou ele, né? Talvez não existe porquê. Não existe servir a Deus. Ah, não, mas eu não vou aceitar ele hoje. Mas Deus conhece o meu coração, conhece. Mas não concorda. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonha dele, naquele grande dia, ele se envergonhará de vós. Ah, não, mas primeiro eu vou resolver tal problema e aí eu volto, irmã. Que isso? É porque tá tão difícil, tá tão isso, irmão. Tu pode aceitar Jesus até dentro do teu quarto. Depois você vai atrás de uma igreja. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o Espírito Santo tocar no seu coração e falar bem assim, faz um jejum por tal vida. Não vou fazer não. Eu, por essa pessoa? Não, Jesus vai cobrar dela. Não, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus excede todo o entendimento. É aquilo que eu te falei. É voltar naquela pessoa que te feriu e servi-la. Difícil, né? É difícil quando fala isso. É você pedir perdão para aquele que te magoou. Deus, mas Deus, eu fui tão magoada. Senhor, eu fui tão ferida. Por que eu tenho que pedir perdão? Porque Deus é assim. Jesus é assim. Jesus morreu por nós. A explicação para tudo isso é o simples fato dessa frase. Jesus morreu por você. Nós nem somos merecedores desse amor. Porque muitas das vezes nós não amamos Jesus. Ah, mas como você pode dizer que eu não amo a Jesus? Quando você nega ao Senhor, quando você nega a vontade dele, quando você nega o que ele te manda fazer, numa circunstância totalmente ao contrário, você está dizendo para ele, não, Jesus, eu não te amo. Porque amar Jesus, irmão, é a situação que está totalmente ao contrário do que tu tá lá fazendo. Amar Jesus, irmão, é a situação está adversa, a tempestade, o barco sacudindo, você achando que vai afundar, mas tá lá fazendo, levando a palavra, fazendo a obra do Senhor. Isso é negar a Jesus. Isso é você falar, Senhor, mesmo tá dando tudo errado, mas eu estou aqui, eu te amo. Isso é amar Jesus. Então a minha pergunta para você hoje é, o que nós estamos renunciando para Deus? E eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Volte. Mas volte depressa. Ah, então, mas é porque aonde eu moro não tem tanta igreja assim. Não, então, mas é porque eu não gosto daquela igreja. Então, mas é porque eu tô só esperando dar o próximo fim de semana. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não sabe o nosso dia, quando Jesus pode voltar no individual pra gente e quando ele vai voltar pra igreja. Então, corra. A gente sabe que o quê? Ele está muito, muito próximo de buscar a sua igreja. E você vai ficar perdendo tempo, deixando pra amanhã. Ah, não, mas amanhã eu volto. Ah, não, mas então a igreja... Irmão, nem que tu vá nessa igreja só para aceitar Jesus. Só para voltar para ele. Quem já aceitou e tá fora dos caminhos. Mas volte depressa. Negue a sua carne. Não, mas
mas então é porque eu tenho um vício da bebida, é porque eu fumo ainda, é porque eu faço tal coisa. Sem Deus, você não vai poder fazer nada. Você vai continuar nessa mesmice, você nunca irá voltar. Enquanto você estiver pensando que você precisa abandonar o pecado para voltar para ele, você não voltará. Você tem que entender que você volta e ele trabalha. Você volta e ele arranca o vício. Você volta e ele arranca a idolatria. Então volte para Jesus. E essa é a minha palavra para você. O que estamos fazendo? Espero que essa palavra fale com alguém. No nome de Jesus, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E que eu seja bênção na sua vida, amém?